Quando o cliente compra esse produto, o ETF, ele na verdade não precisa nem se preocupar com o rebalanceamento, né? Da mesma forma que quando um cliente investe num fundo de ações, por exemplo, ele está contratando a figura de um gestor que ele acredita naquela pessoa que vai fazer a venda de uma ação, se ele acredita que aquela ação não deve continuar subindo ou então porque a ação vai cair, e ele pode substituir por uma outra ação que ele acredita na alta. Quando o cliente compra um ETF, a mesma coisa acontece, só que de forma automática, né, Verena? Isso. No próprio ETF tem a gestão. Tem muita gente que me pergunta assim, Verena, eu estou investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Mas se a Amazon quebrar, ou se o Uber quebrar, o meu dinheiro tá lá. Gente, assim, eu sempre brinco dizendo, se você acredita que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão quebrar, você tá vivendo em Marte, né? Então, o dinheiro vai acabar, vai ter um apocalipse financeiro e a gente não vai precisar mais de dinheiro. Então, se você não acredita no fim do mundo, no apocalipse, você tem que entender que uma empresa ali vai ter um problema, uma outra empresa vai ter um problema e, como o João falou, o próprio gestor, ele vai substituir aquela empresa por outra que vai subir no índice. Então, assim, é extremamente seguro você investir nesse índice porque ele tem uma gestão e você vai ter uma gestão passiva, né? Ali em todas aquelas empresas que estão no índice, que compõem o índice, e o seu risco é muito menor do que se você comprasse uma ação individual, que muitas vezes você está corrido, você está no seu trabalho, você não vai ter tempo de acompanhar. Tem gente que está apaixonado pelo mercado financeiro, faz um curso, se apaixona, mas qual o conselho que eu daria para o iniciante? Não subestime o mercado. Invista, comece com a carteira bacana, diversificada de ETFs. Estude, acompanhe o mercado. Porque sempre quem inicia tem aquele, agora eu já estou sabendo de tudo. Já fiz o curso dos Ricos da América, já fiz o curso de João, agora eu vou 100% em renda variável, eu vou começar a tradear, né, que é comprar e vender ações. Esse é o maior erro do iniciante. Se você olhar em porcentagem, em quantas pessoas que fazem isso sobrevivem, com relação a você investir com consistência no longo prazo, você sempre vai perder para o mercado. Eu acho que a grande dor de muitas pessoas, quando pensa numa carteira de investimentos, é ver uma parcela daquela carteira negativa. E quando a gente fala de diversificação, né, Verena, é muito comum isso acontecer. Por exemplo, eu tenho clientes aqui no Brasil que estão sob a minha assessoria, que eu falo, olha, vamos diversificar lá fora, vamos comprar um pouquinho de BDR, né? E aí ele começa a ver aquela... É muito comum a bolsa aqui subir, né, o dólar cair e acaba refletindo de forma negativa naquela BDR. Ele me liga e fala assim, João, minha carteira está indo bem, mas eu estou perdendo aqui na BDR. Eu falo, mas uma carteira diversificada é assim mesmo. O cliente precisa entender que numa carteira bem diversificada, ele vai ter ali algum ativo que não está desempenhando tão bem, em comparação, outros ativos estarão naquele momento desempenhando de forma positiva. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, que as pessoas estão em busca de um milagre. Gente, não existe milagre. Igual relacionamento, né? Que você queira assim, eu encontrei aquele gatinho, ele é simpático, me trata bem. Gente, sempre vai ter um defeito, né? Sim. Ninguém... Vai ter um chulé. Vai ter um chulé, vai ter... Então, assim, é a mesma coisa quando você investe no mercado financeiro. Quem quer só ganhar, o mercado financeiro não é para você. Por quê? Nunca vai estar tudo 100% positivo. E é essa beleza de você investir em dólar e você investir em real. Porque eles têm uma correlação negativa. Isso significa que, quando sua carteira do Brasil estiver bombando, a dos Estados Unidos vai estar um pouco negativa. E eu acho que é aí que está a oportunidade. As pessoas, elas não pensam ao contrário. Verena, eu penso assim. Muita gente fez, Verena, Estados Unidos em recessão. O mundo está apavorado. E Verena está vendendo lenço. Eu estou super feliz, porque... todo o dinheiro de reserva de oportunidade que eu tenho, eu vou começar a aportar agora. Então, eu enxergo isso como uma oportunidade. Eu sei que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Eu sei que as empresas não vão quebrar. Eu sei que isso é um momento de corrigir o que aconteceu. A farra que a gente fez no Covid. Gasto muito dinheiro. Gastou muito dinheiro e agora chegou a hora de pagar a conta. Gente, não existe almoço grátis. As pessoas ficam achando que dinheiro do governo é um dinheiro que cai do céu. O dinheiro do governo são dinheiro dos nossos impostos. O dinheiro que foi distribuído, ele precisa ser reposto de alguma forma. E agora ele está sendo reposto. O governo tem o monopólio do papel moeda. Exato. Pode emitir à vontade, mas uma coisa é certa. A inflação. A inflação. A gente está pagando com a inflação aí, que tá alta no mundo inteiro. Não tem o salvador da pátria. Agora, você citou algo que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, que é reserva de oportunidade, né? Muita gente sabe que reserva de emergência é importantíssimo, principalmente para quem está começando. Muita gente já me procura assim, João, eu quero investir em ação. Aí eu pergunto assim, mas você já abriu a conta? Não. Eu falo, então, amigo, vamos lá.
A gente precisa criar sua reserva de emergência para você ter ali fôlego caso aconteça qualquer tipo de problema, você conseguir se manter. E aí as pessoas, mas quanto que eu tenho que ter? Aí eu sempre falo, depende, você é funcionário público, você pode ter menos. Isso, né? Você é autônomo, você pode... É importante que você tenha uma reserva de emergência maior. Mas de reserva de oportunidade eu não vejo quase ninguém falando. E eu uso muito isso, porque principalmente tem muitos fundos aqui no Brasil que eles acabam fechando rapidamente. Né? Os gestores ali conseguem acumular um capital por termos um mercado com uma liquidez muito menor do que os Estados Unidos. É muito comum a gente não ter liquidez em muitos ativos. Então o gestor vai lá e fecha. E aí eu aguardo uma abertura, porque é comum as pessoas resgatam dinheiro para viver, é comum ter esse ciclo de ter algumas janelas abertas. E quando isso acontece, eu pego meu dinheirinho lá que está na reserva de oportunidade, esperando exatamente uma oportunidade e invisto. Você fala sobre esse conteúdo, como é que é isso lá fora? É comum as pessoas terem um valor, não é um colchão, né? É para reserva de oportunidade, num DI, em algo que possa resgatar a qualquer momento. Como é que é isso lá? João, você tocou num assunto muito importante. O brasileiro que está morando fora do Brasil, ele se comporta completamente diferente do brasileiro que está no Brasil. Vamos lá. Se hoje acontece alguma coisa com o brasileiro que está no Brasil, mesmo você fala assim, faz uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, ele pensa, não, se algo der errado, eu ficar desempregado sem dinheiro, eu entrego meu apartamento e vou para casa da minha mãe. Eu entrego meu apartamento e vou pro puxadinho da minha tia. Eu vou passar uma temporada ruim. Sim. O imigrante que está nos Estados Unidos, ele não tem família. Então, assim, ele está numa situação muito, muito pior. E outra coisa, no Brasil tem todas essas coisas do encargo de CLT, né? Todo esse suporte do governo. Lá não tem leis trabalhistas. Se você for mandado embora amanhã, você não tem nada para receber. Então, o imigrante, ele tem que estar 10 vezes mais protegido do que o brasileiro que está no Brasil. Eu sempre digo isso. O imigrante que está no Brasil, ele já é autônomo por natureza. É legal você falar isso, porque eu comentei da crise de pânico que eu tive na agência, mas nos Estados Unidos, enquanto eu morei lá, eu não me planejei para ficar lá 6 meses. Então, no primeiro mês, meu dinheiro acabou. Verena, eu lembro de estar andando na Times Square e ficar super nervoso, porque lá eu não me sentia forte o suficiente, porque eu não tinha nada lá, eu não tinha amigos lá, eu não tinha família lá e eu não tinha dinheiro lá. Então eu senti na pele, de repente, o que um imigrante sente. E é uma sensação horrível. Eu andava na Times Square e sabe o que eu tinha no bolso? $100 apenas. E claro, eu consegui no banco, abrir uma conta, mas naquele momento, Verena, eu só tinha $100. Agora, João, imagine, você tem uma carreira bem estruturada, você tem bens, você só... Aqui. No Brasil, mas você estava naquele momento lá, um momento que você só estava se organizando para mandar um dinheiro. Agora, imagina um outro cenário. Imagina alguém que deixou tudo para trás no Brasil, em busca de um sonho, vendeu tudo que tinha aqui em reais. Você diminuiu por 5, né? Ou por 6, dependendo da época que você foi para os Estados Unidos. Você dizimou seu patrimônio em menos 6 por conta do câmbio. E você foi em busca de um sonho. E esse sonho, muitas vezes, como acontece em qualquer momento da nossa vida, não deu certo. E essa pessoa se vê com patrimônio construído no Brasil dizimado, num país que não é um país natal. Se ela for botada para fora da casa, dependendo até do estado, para onde é que você vai? Em Boston, em Nova York, quando está no inverno em menos 26. Então, assim, o imigrante ele tinha que ter essa consciência muito maior do que o próprio brasileiro. Por quê? Porque ele está num país com todas essas variáveis. Só que não é o que acontece. O imigrante ele vai sem planejamento financeiro, ele gasta tudo que ele tem. Muitas vezes consegue ganhar bem, porque os Estados Unidos têm essa vantagem na questão do emprego, mas ele gasta tudo que ele ganha, ele faz dívida, ele se comporta, eu brinco dizendo que ele se comporta como um americano. Não que tenha algo de ruim nisso, mas ele tem que lembrar que o americano nasceu naquele país. Ele já está gato escaldado sabendo se virar, tendo família lá. E o imigrante não tem esse colchão. Então, o que o imigrante tem que ter a consciência é que, se algo acontecer com ele nos Estados Unidos, ele e a família dele vai ter que voltar para o Brasil. Hoje eu vejo na comunidade brasileira lá no Facebook, algo muito comum, João, muito comum é o tal do crowdfunding. A pessoa, ela quebra e ela faz crowdfunding para voltar para o Brasil. Eu tô aqui com minha esposa e 3 filhos, tô desempregado, não tenho dinheiro, preciso do dinheiro para voltar para o Brasil. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência. Sim. Como você falou, o mercado ele é cíclico. A gente sabe dos ciclos econômicos. A gente sabe que vai vir uma recessão. Nesse momento atual, a gente está vendo que tá vindo uma recessão.
É igual eu sempre falo dos imigrantes que moram na Flórida. A Flórida é conhecida pelo período de furacões. Quando chega o período de furacões, os moradores da Flórida se preparam para o furacão. Dá na televisão, o prefeito fala, gente, temporada de furacão. Eles compram aquelas madeiras para proteger os vidros, eles compram mantimentos, eles se organizam para a tempestade que está por vir. E o imigrante não pensa que existe uma tempestade à frente chamada recessão e que vai tirar o emprego de muita gente. E que muito imigrante que não estiver preparado para essa recessão que está chegando vai ter que voltar para o Brasil, porque ele não vai conseguir sobreviver na América. Então, assim, um cenário em que o imigrante é o primeiro afetado numa recessão, é o que vai perder o emprego, por quê? A primeira coisa que o americano corta, se ele perde o emprego, é a babysitter, já vai para casa. É o cortador de grama, é o limpador de piscina. E é esses empregos que o imigrante, a maior parte, assumem na América. Sim. Então, na construção civil. A construção agora tá complicada por conta do quê? Do aumento da taxa de juros. As pessoas estão parando de comprar imóvel. Então, assim, o imigrante, por não ter educação financeira, ele não consegue enxergar que a tempestade está chegando. E essa é a minha maior preocupação com a minha comunidade. É em alertar eles que a tempestade está chegando e tem muito imigrante nesse momento desse vídeo que está sentado no pudim e que não está enxergando que o perigo está batendo na porta dele, que vai tirar o emprego dele, que vai tirar o sossego e as noites de sono, e ele não está se atentando.